E nós começamos então esta semana falando sobre as convenções partidárias que movimentaram o final de semana e que seguem pautando esta semana. Porque hoje o Novo oficializou a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República, mas ainda deixou em aberto um ponto: quem será o seu vice? Nos bastidores, Zema chegou a defender o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, que é seu amigo pessoal. Mas a composição da chapa acabou não avançando porque Rufino deve disputar uma vaga por São Paulo para o Senado. E para analisar esse cenário, eu chamo então o cientista político Murilo Medeiros e também o coordenador de política do Portal Metrópolis, Gabriel Bus. Eles vão vir aqui para poder discutir com a gente um pouquinho desse cenário. Se a gente já tiver o Murilo, pessoal, vamos dividir a tela com ele. Perfeito. Murilo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu vou começar, então, perguntando para o Murilo se a oficialização das candidaturas, tanto de Zema hoje como de Flávio, sem anunciar os vices, se isso não compromete, de alguma maneira, a força dessas chapas neste primeiro momento. Boa tarde, Camila. Prazer mais uma vez participar do programa. Compromete sim, porque passa uma imagem de fragilidade na atração de aliados para as suas chapas. Essa é uma eleição onde a atratividade dos partidos para participar da campanha presidencial está muito baixa. É muito provável que, fora a candidatura de Lula, as outras candidaturas alternativas do campo mais à direita caminhem de forma solitária, com chapas puras, com tanto o partido da vice-presidência como o partido principal ser da mesma configuração política. Essa é uma nova dinâmica que revela também essa baixa atratividade para que os partidos participem da campanha presidencial. Para se ter uma ideia, em 2006, ou seja, há 20 anos, na eleição de 2006, os partidos como um todo destinaram da sua verba do fundo partidário e também da verba do fundo eleitoral, cerca de 10% dos recursos foram direcionados para a campanha da presidência da República. Em 2022, foram 5% só das verbas totais destinadas para a disputa presidencial. E a tendência é que essa eleição, esse número caia ainda mais, porque os partidos vão privilegiar as eleições do Legislativo. Então, essa ausência de definição do cargo de vice-presidência, tanto de Flávio como de Romeu Zema, revela também essa nova dinâmica, essa dificuldade de atrair partidos aliados para a composição de suas chapas. E o cálculo eleitoral é a perspectiva de poder. Quando as legendas, especialmente as legendas de centro, não enxergam perspectiva de poder na candidatura, essa postura de firmar uma aliança no primeiro turno fica muito mais cautelosa, com receio de firmar alguma aliança agora e comprometer a performance do partido para as eleições do Legislativo. E acaba também deixando essas candidaturas um pouco, como você falou, nesse primeiro momento, um pouco mais frágeis, ainda mais considerando que o prazo é apertado, A gente sabe que os candidatos que ainda não anunciaram seus vices estão articulando já há bastante tempo, mas, querendo ou não, o prazo fica apertado e a gente fica nessa expectativa de quando de fato vão anunciar, Gabriel Bus, coordenador de política aqui do Portal Metrópolis, se juntou a gente. Bus, seja muito bem-vindo. E antes, Bus, da gente passar para a repercussão também do que aconteceu no final de semana, porque o Bus estava trabalhando aí durante todo o final de semana, a gente tem um trechinho da convenção partidária do Novo hoje, com a fala do Romeu Zema. Ele falou sobre suas pautas também prioritárias, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao governo do presidente Lula, então falou um pouco sobre essas questões, inclusive falou sobre o seu possível vice, Como eu disse, ele tinha um nome aí de preferência, mas ainda não anunciou, possivelmente não vai ser esse nome, mas disse que deve ser alguém com a ficha limpa. Então a gente segue aguardando aí, a gente tem já esse trecho da fala do Romeu Zema, eu vou pedir para a produção rodar e a gente volta aqui para comentar.
Quem acompanha sabe que 60 milhões de brasileiros, estive no Ceará recentemente, vi lá, áreas controladas pelo crime organizado. A presença do Estado ali é praticamente zero. É um atentado à soberania nacional. Ali o Estado não manda nada. Aliás, não tem nem acesso. Ali quem vive é extorquido de todas as maneiras. Na conta de água, na conta de energia, na conta de internet. Essa questão de falar que o crime organizado depende de droga é asneira. Hoje isso é trocadinho para eles. O estado de Minas era sócio da Light no Rio de Janeiro. A empresa de energia elétrica que está numa situação hoje. Pois é, a gente ouviu um trechinho aí, a transmissão não estava tão boa assim, mas eu quero jogar agora para o Gabriel Busco, porque ele acompanhou essas convenções no final de semana. A gente viu hoje aí mais uma convenção, o Zema falando sobre questões de segurança pública. A gente tem várias candidaturas à direita, né, Bus e Murilo? O que isso representa para vocês, principalmente você que acompanhou aí, Bus, essas convenções? Os discursos dos candidatos são muito semelhantes em alguns pontos, em questões estratégicas como segurança pública, eles defendem uma linha semelhante. Como que você acha que eles têm tentado fazer para se diferenciar, ou pelo menos nesse primeiro momento a gente não consegue perceber tanto a diferença dessas candidaturas ainda? Boa tarde, Camila. Boa tarde ao Murilo também, a quem está nos assistindo. Pois é, foi um final de semana intenso de convenções. Começou com Flávio Bolsonaro no sábado, pregando muito para a sua própria base, uma convenção baseada nisso, uma convenção voltada ao bolsonarismo, colocando que ele é o herdeiro e sucessor do pai, ou seja, vai dar continuidade ao que o pai começou lá em 2019 e fez até 2022. Foi, em resumo, um anúncio de que a governabilidade vai ser semelhante e o governo Flávio Bolsonaro, o eventual governo Flávio Bolsonaro será semelhante ao que foi Jair Bolsonaro, porque ele mesmo se colocou como esse papel, né, de representante do pai, não como um candidato autônomo, e sim representante das ideias do pai. Então foi muito voltado à própria base ali do bolsonarismo. Quando você olha para o Caiado, ele faz ali acenos aos independentes, porque ele faz críticas aos dois candidatos, tenta se colar como uma terceira via, não cita o nome do Flávio em nenhum momento, mas usa ali vários codinomes, né, apelidos, se a gente pode dizer assim, para se referir a Flávio. Um deles, inclusive, dizendo que ele é o candidato Kinder Ovo, né, cheio de surpresinhas, é a expressão que ele usou durante a convenção e também depois numa coletiva que deu a jornalistas, dizendo que, olha, eu sou um candidato que tem estabilidade. Flávio Bolsonaro, né, é um candidato que não tem estabilidade, que todo dia tem uma surpresinha. Então, ele prega muito essa questão da estabilidade, de que vai ser diferente, que ele não precisa de ninguém, que ele não fica igual um frango um frango criado, né? Falando em referência ao Flávio, que precisa sempre se orientar com o pai e para daí tomar as posturas. Ele diz que ele é muito independente em relação a isso. Então, ele tentou ali se vender durante a convenção do PSD neste domingo com essa estratégia de que Flávio Bolsonaro não é o nome alternativo, porque tem essas questões. A primeira, sempre tem surpresas, segundo o Caiado aparecendo, e a segunda, por ser ali um filho de papai, foi uma das colocações que Caiado fez. E aí vem Zema nessa segunda, também aí se lançando à presidência, nesse hall de candidatos da direita, mas Zema se diferencia de Caiado nesse ponto, porque Zema não fez nenhuma crítica a Flávio Bolsonaro durante a convenção. Pelo contrário, fez muitos ataques ao PT e usou a sua bandeira, que diferente de Caiado e Flávio, é a bandeira anti-Supremo, né? O Zema ele é muito crítico do Supremo Tribunal Federal e ele tem se apostado nisso para tentar angariar votos. Então ele fez ali duras críticas ao Supremo, pregou reformas dentro do Supremo Tribunal Federal, diz que aberrações acontecem na corte neste momento. Então, diferente do Caiado, que fez críticas ao Flávio, e do Flávio, que se coloca como um sacerdote do pai,
o Zema se coloca aí como uma alternativa bolsonarista, ele mesmo se classifica dessa forma, mas que prega ali uma reforma principalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, cada um tem o seu perfil, mas Zema se cola muito mais no bolsonarismo do que Caiado. Caiado está tentando fazer um movimento diferente, não tirar votos necessariamente do bolsonarismo, mas tentando conversar muito com esse centro, com esses indefinidos e, claro, trabalhando com os bolsonaristas para dizer que, olha, em eventual segundo turno sou eu que tenho opção de vencer Lula, Flávio vai acabar perdendo. Esse é o discurso que Caiado tem usado. Agora, Zema ainda muito na retaguarda, muito discursando a favor, né, de privatizações, que é uma pauta dele, muito focado ainda no governador Romeu Zema, que conseguiu ganhar as eleições com essas pautas, mas ainda distante de estabelecer ali um ritmo que possa dialogar com diferentes frentes, com diferentes Brasis que a gente tem de eleitores por todas as regiões. Pois é, Bus. A gente tem, inclusive, antes de eu voltar para o Murilo, eu vou pedir para a gente passar um trechinho dessa fala do Caiado em referência a Flávio Bolsonaro. A gente tem esse exato trecho dele falando dessa questão do frango. Vamos ouvir aí exatamente com as palavras do candidato, agora candidato à presidência, né? Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia? Não adianta. Não adianta um candidato que seja escolhido pelo Lula para tê-lo no segundo turno. Porque o que é que o governo fez? Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos dois candidatos. E já estava acertado para o que ia acontecer no segundo turno. O Kassab botou água no chope e, sem dúvida nenhuma, veio a candidatura do Caiado. E aí, gente, eu pergunto a vocês, nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT? Depois de todos esses descalabros que estão ocorrendo, o Lula insultando a dentadura do Trump, o outro achando que pode intervir na legislação brasileira, o outro vindo do país vizinho para também fazer apenas aqui bravatas. Não. Quem resolve o problema do Brasil, nós não somos aqueles homens frouxos, não. Nós não somos aqueles homens, tipo... Contar para vocês. Vocês já viram o frango de Granzer, meu jovem? Aqueles candidatos assim, que na vida não tem como explicar. Qualquer coisa, fala assim, eu chamo papai, vou ler uma carta dele. Ah, eu não sou, eu preciso de... Igual frango de granja. Tá lá, vai comer lá aquela raçãozinha, beber água com antibiótico, fica na sombra e tal. Não, o Caiado é galo de terreiro, meu amigo. Eu sou galo de terreiro, sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa o Brasil. Pois é, a gente viu aí esse trecho. E, Murilo, antes da gente voltar para comentar isso, eu quero falar um pouco sobre a pesquisa, porque saiu nesta segunda-feira o resultado da pesquisa BTG Nexus. E os números mostram que o presidente Lula tem uma vantagem em relação aos seus adversários no primeiro turno. No primeiro turno, por exemplo, Lula registrou uma oscilação positiva em relação à pesquisa anterior que tinha sido divulgada em 13 de julho. Agora, a Flávia apresentou uma queda e os demais se mantiveram estáveis. Eu vou aqui para o telão para a gente mostrar esses números e voltar aqui para comentar. Vamos colocar aqui a primeira arte, isso do primeiro turno. A intenção de voto aqui, o resultado é que Lula apresentou 42% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 33%. Isso representou uma queda em relação à pesquisa anterior. Lula apresentou um leve crescimento. E os outros candidatos aqui, Caiado com 6%, Renan Santos com 5%, Romeu Zema com 3%, apresentaram uma certa estabilidade. Agora, já no segundo turno, Lula está em empate técnico com os demais candidatos, tanto com Flávio Bolsonaro quanto com Caiado, Zema. Isso na margem de erro, né? Considerando a margem de erro. Aqui, com o Caiado, por exemplo, a gente vê que Lula apresenta 45% e Caiado 43%. Vamos para a próxima, para mostrar mais um candidato. Lula, 47%, em comparação com Flávio, aí apresenta 43%.
E por último, a gente tem também uma arte com o Romeu Zema, porque o presidente Lula, nesse cenário, apresenta 46% das intenções e Zema 42%. Isso tudo no segundo turno e considerando essa margem de erro, né? Agora eu quero voltar, então, para perguntar para o Murilo como que ele avalia esse cenário. A gente ouviu aí o Bus falando sobre essas candidaturas, sobre os discursos que cada candidato tem adotado, embora todos estejam ali no campo da direita, eles têm buscado se diferenciar de alguma maneira, mas a gente vê aí, por exemplo, no segundo turno, um cenário bastante semelhante. O que isso quer dizer, Murilo? O que isso revela sobre essas candidaturas? Estamos há 10 semanas das eleições, Camila, e o cenário de estabilidade de Lula, apesar de ser e de parecer confortável para ele, já que o Flávio cai um pouco e as candidaturas alternativas não avançam, também é um sinal de preocupação, porque tudo leva a crer que Lula atingiu um teto eleitoral nessa simulação de primeiro turno e na disputa de segundo turno muito acirrada, né? Um empate técnico ali na margem de erro. E esse pronunciamento que foi mostrado agora do Ronaldo Caiado vai muito nessa linha do que os números dessa pesquisa mostram. Na simulação de segundo turno, Caiado é o que pontua melhor, que tem a melhor performance contra Lula, 45% a 43%. Né? O discurso de Ronaldo Caiado foi muito calibrado. E das candidaturas alternativas colocadas até aqui, é o candidato que tenta furar essa bolha, essa disputa binária da eleição. E ele, com esses números, né, com esse argumento, tenta aparecer como candidato que tem reais condições de vencer Lula no segundo turno. Esse é o desafio hoje dele, de mostrar para o eleitor, especialmente o de centro-direita, de que ele é a candidatura alternativa mais competitiva para vencer Lula, né, para evitar o quarto mandato de Lula. O discurso dele ontem em São Paulo foi muito nessa linha, foi um pronunciamento muito calibrado. Em nenhum momento, por exemplo, ele cita o nome do Flávio, mas ele faz críticas que, quando é mencionado, sabe-se que está se referindo a Flávio, né? Ele também tem esse cuidado, mas ele mudou o tom de discurso dele, do que ele vinha apresentando até aqui, né? E além de combater Lula, que ele já vinha fazendo isso há um bom tempo, ele agora direciona suas críticas para as fragilidades de Flávio Bolsonaro. O grande desafio de Caiado, né, e a pesquisa também mostra isso, é porque o piso de votos de Flávio Bolsonaro é muito alto, né, acima de 30%. E ele, que está no pelotão lá de trás, superar isso em 10 semanas é um desafio hercúleo, digamos assim. Vamos aguardar o início dos debates eleitorais, vai ser o momento que o Caiado, tanto o Zema também, vão ter oportunidades de expor, né, sua biografia, suas ideias. É um tempo muito curto, mas o que atravanca muito essa estratégia do voto útil da centro-direita, da campanha do Caiado, é esse piso de votos muito alto do Flávio, né? Se, eventualmente, início de setembro, no meio ali da campanha eleitoral, o Caiado ultrapassar a faixa de 10% das intenções de voto e, quem sabe, chegar até 15%, aí sim, talvez esse voto útil da centro-direita e do campo mais conservador comece a migrar de forma mais acelerada para a sua candidatura. Mas se ele não ultrapassar essa faixa de intenção de voto, dificilmente ele vai ter fôlego para superar Flávio Bolsonaro, para ver quem chega ao segundo turno. Pois é, a gente vai seguir acompanhando aí essa estratégia e também os próximos desdobramentos da campanha, né? Como você falou, tem o início dos debates, também o próprio tempo de TV, a gente vai analisar como tudo isso vai interferir nesse cenário. E aí eu chamo vocês dois de volta aqui, vocês voltam aqui no Agora para poder comentar mais sobre isso e analisar esse cenário. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Murilo. Pois é, e agora a gente vai